Um dia eu tava tranquilo em casa, até que eu escuto alguém batendo na porta. Era um policial que tava ali na minha frente. Eu percebi que o tom não tava muito amigável. E aí quando ele me pega aqui e me puxa, eu vou pra baixo assim, e ele começa a me arrastar com uma violência, com uma força. E ele me joga no chão, e ele começa a me insultar. E eu fiquei com muito medo. Você já viveu um momento em que o medo bateu na sua porta e você ficou sem saber o que fazer? Nesse vídeo eu quero contar minha experiência como missionário num país muçulmano, quando a polícia bateu na minha porta, me chamou pra fora, me pegou pela camisa, me arrastou até no meio do vilarejo, me insultando, falando um monte pra mim. Então fica aí para você ouvir essa história, porque o final dela é surpreendente e completamente inesperado. E esse é um testemunho para encorajar você a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Se Ele cuidou de mim naquele dia, então Ele pode cuidar de você no meio da sua luta, no meio do seu medo, no meio da sua dor, no meio do seu desespero. Então bora bater um papo sobre confiança em Deus? Meu nome é Davidson da Costa e você está no Flow Mission, um espaço criado para inspirar, encorajar e desafiar você a viver uma fé cristã prática, autêntica e em movimento. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora. Assim você não perde nenhum vídeo e ainda pode compartilhar uma mensagem com alguém que precisa ouvir uma palavra de encorajamento. Então vamos lá, quero começar contando uma história da minha vida. Alguns anos atrás eu vivi um dos momentos mais desafiadores da minha vida no continente africano. Eu estava num país novo, vivendo como missionário, num vilarejo 100% muçulmano, longe de casa, longe da minha família, longe dos meus amigos e longe da minha igreja. Sem acesso à internet, cara, tudo parecia muito mais longe do que realmente era. E muitas vezes eu me sentia sozinho naquele lugar, e com uma responsabilidade enorme, com um peso enorme de compartilhar o amor de Deus com aquelas pessoas. Um dia eu estava tranquilo em casa, numa manhã de inverno, aparentemente normal, como muitas outras manhãs de inverno que eu vivi naquele lugar, até que eu escuto alguém batendo na porta, vou até a porta para ver quem é, e aí eu tenho uma surpresa enorme. E daquela manhã que era aparentemente normal, se tornou numa manhã, num dia que eu nunca mais esqueci na minha vida, porque me marcou muito aquele dia. Porque quando eu abri a porta, era um policial que estava ali na minha frente, me perguntando se era eu mesmo o brasileiro que morava ali. E depois de eu me identificar, e eu percebi que o tom não estava muito amigável, não estava muito favorável pro meu lado, cara, meu coração começou a disparar de uma forma muito forte, e eu fiquei com um medo gigantesco, porque não era normal um policial bater na porta da minha casa. Quando eu confirmei tudo que ele estava querendo saber, cara, ele me pegou por aqui, ó, pela camisa, e começou a me puxar. E esse detalhe, eu tenho 1,90, e esse policial, era baixinho. E aí quando ele me pega aqui e me puxa, eu vou para baixo assim, e ele começa a me arrastar, e com uma violência, com uma força, e começa a me arrastar alguns metros até a gente chegar no centro lá do vilarejo. E ele me joga no chão, e ele começa a me insultar, e a falar tantas coisas para mim. Eram tantos palavrões, que tinha palavrões ali que eu nunca tinha ouvido. E aí começou a aglomerar pessoas, assim, a galera do vilarejo, os mais idosos, as crianças, os jovens. Todo mundo fez uma roda ali para ver aquela cena que aquele policial estava fazendo. Cara, foi uma coisa horrível. Foi um momento que eu me senti muito humilhado, e eu fiquei com muito medo. E naquele momento, cara, parecia que eu realmente estava sozinho ali, porque as pessoas que eu conhecia, todo mundo ali, aquele pessoal do vilarejo, todo mundo me olhava e ninguém fazia nada, ninguém se movia, e só ouvia o policial me insultar. E eu tava olhando ali e falei assim, cara, realmente eu tô sozinho nesse lugar. E eu ali no chão, ouvindo aquelas palavras todas, com muito medo do que o policial poderia fazer comigo. E eu tava perguntando com Deus ali internamente, em silêncio, assim, Deus, por que isso tá acontecendo comigo? Lógico que como missionário, em país fechado, a gente sabe, qualquer missionário que vai para um lugar como esse sabe dos riscos que corre. Mas na verdade, na real mesmo, a gente espera que nunca aconteça com a gente. Mas quando acontece, a gente, assim, não existe preparo para isso. Sei lá se existe preparo. Eu não estava preparado para isso. Por mais que tivesse treinamento, por mais que eu tivesse ouvido tantas coisas, por mais que eu tivesse estudado e
e tido conversas com outros missionários mais experientes do que eu. Mas, cara, nada substitui aquele momento que eu estava vivendo ali, e eu sabia exatamente os riscos que eu estava correndo naquele lugar. E quando o policial chega, me pega pela camisa e me empurra, sai me arrastando, eu sabia assim, cara, agora acabou com tudo. Ficava me perguntando assim, cara, será que eu vou conseguir sair dessa? Ouvindo aquela coisa toda, eu olhava para as pessoas, pros olhos das pessoas, pro olhar das pessoas, e eu ficava realmente perguntando assim, Deus, será que eu vou conseguir? Eu queria continuar confiando em Deus, mas eu confesso, cara, que naquele momento ali, no chão, ouvindo tudo que eu tava ouvindo ali, cara, tudo parecia perdido, parecia que eu tinha perdido tudo naquele momento ali, e tava muito difícil confiar que Deus ia trazer a solução que trouxe naquele exato momento. Por isso você tem que ficar aí até o final para poder ouvir essa história, porque essa história pode te ajudar a passar por momentos difíceis. Pode ser que o seu medo não seja ser descoberto como missionário num país muçulmano, mas talvez você esteja passando por uma situação de tensão muito parecida. E pode ser uma notícia ruim, uma notícia negativa batendo na porta da sua casa e causando uma desestabilidade no seu coração. Pode ser uma decisão difícil que você tem que tomar, um emprego que não saiu, ou talvez um emprego que você perdeu, situação familiar complicada, um conflito, ou até mesmo um luto, ou até mesmo uma dúvida sobre o futuro. É exatamente aí que a confiança em Deus precisa aparecer e permanecer. Agora, olha o que a palavra de Deus nos diz sobre confiança, no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Estou lendo aqui na NVT. Diz assim, confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Esse texto é um texto simples, mas pode ser muito profundo se a gente aplicar ele na nossa vida. E aqui eu quero trazer 3 pensamentos sobre esse texto para poder compartilhar com você nesse vídeo. Primeiro, confiar de todo o coração. Confiar de todo o coração não é confiar somente quando tudo vai bem. Cara, porque quando tudo dá certo, tá tranquilo. A gente vai só seguindo e vai vendo as coisas fluindo da maneira que a gente gostaria. Confiar de todo o coração é confiar mesmo quando as coisas não dão certo, mesmo quando as coisas não acontecem da maneira que a gente gostaria que acontecesse, e a gente passa esses perrengues da vida mesmo, e é nesse momento que a gente é desafiado a confiar de todo o coração, confiar realmente que Deus está ali, que Deus ele vai fazer, que Deus ele está presente, que ele não vai nos abandonar, que ele não vai deixar a gente sozinho. Confiar de todo o coração. Segundo, não se apoiar no seu próprio entendimento. Muitas vezes a gente acha que sabe o que é melhor pra gente. Muitas vezes a gente vai na força do nosso braço e vai porque a gente acha que sabe o que é melhor, mas só que a gente esquece de um detalhe. Nós como seres humanos, nós somos limitados, a gente só consegue enxergar uma parte da vida. Mas Deus que é soberano, mas Deus que é todo poderoso, ele lá de cima, ele consegue enxergar a vida como um todo, a vida inteira. Mas só que a gente só consegue enxergar uma fração da vida. E aqui o texto nos mostra nos ensina que a gente não deve se apoiar no nosso próprio entendimento, que a gente deve confiar realmente em Deus. E se você está gostando dessa mensagem até aqui, poxa, então deixa seu like aí, porque ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. E terceiro, reconhecer o Senhor em todos os caminhos. Significa entregar tudo para Deus, entregar a nossa vida, as nossas vontades, as nossas prioridades, os nossos passos, os nossos sonhos, quem somos, quem queremos ser. É confiar realmente que Deus sabe todos os caminhos e a gente precisa entregar todos os caminhos a Deus. Quando a gente entende essas 3 coisas e aplica na nossa vida, a promessa de Deus é clara para a gente. Ele vai nos mostrar o caminho que a gente deve seguir. E mesmo que a gente não consiga enxergar o caminho, e mesmo que não tenha caminho para a gente poder caminhar, ele vai abrir novos caminhos, vai abrir novas passagens para a gente poder passar por ali, porque ele é um Deus de promessa, ele cumpre as promessas que ele faz. Ele vai abrir caminhos onde não parecia haver caminhos, e ele vai guiar os nossos passos, nos dando a direção que a gente precisa. Quando eu estava ali no chão, ouvindo aquele policial gritando comigo e as pessoas ao redor, ninguém fazendo nada, eu naquela situação ali, eu só pensava assim, parecia que tudo estava perdido, parecia que tinha acabado a minha carreira missionária naquele momento ali, e eu seria levado dali direto para a delegacia, seria preso. A nossa cabeça começa a pensar num monte de coisa, só coisa ruim, e era exatamente isso que estava passando comigo naquele exato momento que eu estava ali no chão, vendo e ouvindo aquilo tudo que
que estava acontecendo naquele momento. Eu não reagi naquele momento, desde quando ele me pegou lá na porta da minha casa e me arrastou até no centro do vilarejo, sem reação nenhuma. Eu não tomei nenhuma decisão precipitada. Eu fiquei o tempo todo ali sem acreditar o que estava acontecendo, meio que em estado de choque, mas eu estava numa luta interna comigo, tentando confiar que Deus estava ali comigo, mesmo que parecia que eu não estivesse com ninguém ali naquele momento, mesmo que o meu sentimento naquele momento era de tremenda solidão, parecia que eu estava sozinho ali, mas eu estava numa luta interna comigo, tentando me apegar em alguma coisa que Deus estava ali comigo, e eu queria muito confiar nisso. E eram versículos como esse de Provérbios, que a gente acabou de ler agora, que fortalecia a minha fé, que alimentava a minha fé naquele momento ali, a minha confiança de que Deus realmente estava comigo naquele exato momento, e que se tivesse que acontecer também o pior, ok, que acontecesse, e eu estava completamente ali entregue nas mãos de Deus. E eram versículos como esse, que eu tentava buscar alimento para mim naquele momento, através da minha memória, através dos meus pensamentos, através do meu conhecimento. Eu estava ali em oração, conversando com Deus, meditando na palavra, e tudo ao mesmo tempo, naquele mesmo segundo, se acontecendo tantas coisas ao mesmo tempo, e eu tentava me alimentar com versículos como esse. E foi aí, cara, que o inesperado aconteceu. Surgiu do nada um velhinho, um dos chefes do vilarejo, e ele se dirige ao policial e fala para o policial parar imediatamente aquilo que ele estava fazendo comigo. E o policial obedeceu a voz daquele senhor, porque nessa cultura o mais velho tem muita autoridade, as pessoas respeitam muito, e ele sendo um dos chefes lá do vilarejo, o policial ele se submete à voz daquele senhor. E aquele senhor chegou do meu lado e falou assim: eu não quero que ninguém faça mal a esse jovem está aqui com a gente, está servindo a nossa comunidade, ele é um dos nossos, a gente ama ele e a gente não admite que ninguém faça mal para ele. Pessoal, eu não sei se vocês têm noção do que aconteceu naquele dia. O que aconteceu naquele dia foi que eu, missionário, vivendo num país 100% muçulmano, um país que existe perseguição, um dos chefes do vilarejo, ele entra na frente de um policial e ele me defende. É Deus usando o ímpio para me defender naquele exato momento. Eu não consegui enxergar qualquer outra coisa a não ser a mão de Deus ali, o cuidado de Deus com a minha vida, e Deus atendendo a minha oração, atendendo as minhas preocupações, eu vendo o caminho se abrir onde não existia caminho. Foi uma coisa linda, e foi uma coisa impressionante, e foi uma coisa completamente inesperada. Um muçulmano me defender um missionário no seu próprio país, onde é extremamente proibido a pregação do evangelho. Foi incrível ver a atuação de Deus. E aí eu levanto do chão, naquele exato momento, levanto do chão, aquele senhor me abraça, e aí ele fala para todo mundo sair dali, o pessoal se dispersou, tal, o policial entrou também no carro, foi embora, e ali aquele senhor me levou até a casa dele, e lá a gente foi tomar um chá bem gostoso, bem cultural daquela região, e ali a gente passou aquela manhã tomando aquele chazinho e batendo um papo maravilhoso. Mas eu confesso para você que eu estava doido para sair daquele lugar, eu estava doido para voltar para minha casa, estava doido para estar num lugar protegido, mas eu estava entendendo que o lugar mais protegido que eu estava naquele exato momento era na presença desse chefe, desse vilarejo, desse senhor, desse muçulmano que cuidou de mim naquele exato momento. Deus usando um ímpio para cuidar dos seus servos. Foi uma experiência incrível, maravilhosa que eu vivi. Tudo isso porque eu decidi confiar em Deus, decidi não reagir, decidi não fazer aquilo que passava na minha cabeça, que passava tantas coisas na minha cabeça. Eu decidi simplesmente confiar em Deus, e Deus abriu caminhos, me deu solução onde não havia solução. Foi incrível. Então, quando a gente tem a palavra no nosso coração, quando a gente medita na palavra, em versículos como esse, em momentos que a gente precisa tomar uma decisão rápida, em momentos que a gente precisa ter uma reação rápida,
a gente consegue entregar todas essas decisões que a gente precisa tomar rápido, a gente consegue entregar nas mãos de Deus, e a gente consegue enxergar, ver de uma forma clara a atuação de Deus na nossa vida. E aos poucos a gente começa a ver oportunidades acontecer na nossa vida que a gente nem sonhava que pudesse acontecer. O que eu vi naquele momento foi uma pessoa me ajudando, mesmo não sendo um irmão nosso, mas eu vi uma pessoa me ajudando, eu vi uma porta se abrindo para eu poder passar por ela, eu vi um novo caminho surgindo naquele momento. Aí eu percebi que confiar em Deus não muda os problemas imediatamente, mas muda a forma como a gente caminha por eles. Agora, vamos colocar em prática tudo isso? Eu vou te dar aqui algumas formas para você confiar em Deus essa semana. Comece o seu dia entregando as suas decisões a Deus. Antes de agir, faça uma oração curta. Senhor, eu confio em Ti, guia meus passos, me ajude nas decisões que eu preciso tomar hoje. Medite nesse texto que a gente leu hoje aqui de Provérbios 3, versículos 5 e 6. Escreva no caderno, escreva no seu celular, escreva em algum lugar, para que você possa lembrar logo de manhã, quando você levantar e fizer a sua oração, para que você lembre desse texto. Quando surgir medo ou dúvida, lembre-se de uma coisa: você não está sozinho. Respire fundo, ore, peça a Deus, confie nele. Compartilhe com alguém suas lutas. Às vezes você falar com um irmão ou uma irmã de fé ajuda a gente a sentir que Deus está no controle. Aquele momento em que o policial pegou na minha blusa aqui e me puxou, começou a me arrastar, eu precisava tomar uma decisão. Ou eu fazia alguma coisa ou eu não fazia nada. Mas o fato é que a minha defesa pessoal naquele tempo, naquela época, estava muito em dia. Eu saberia muito bem tirar a mão dele daqui, imobilizar esse homem, jogar ele no chão. Eu poderia ter corrido, eu poderia ter fugido, eu poderia ter feito tantas coisas, confiando na minha própria força, naquilo que eu sei fazer, na minha segurança ali de ser mais forte talvez do que aquele policial baixinho. Mas eu resolvi simplesmente confiar em Deus e deixar as coisas seguir. E qual foi o resultado disso? Uma experiência incrível que mudou completamente a minha vida e a minha forma de ver Deus, enxergar Deus, e um aprendizado enorme de como confiar em Deus. E se eu tivesse confiado em mim mesmo, cara, eu teria perdido tudo isso. E você? Qual decisão você precisa entregar para Deus essa semana? Vamos recapitular então. A confiança em Deus transforma a maneira como a gente enfrenta os nossos desafios. O nosso Deus conhece o todo, mesmo quando a gente não entende. Entregar cada decisão a Ele muda completamente a nossa caminhada. E eu desafio você essa semana a praticar essas atitudes. Meditar no versículo, orar antes de agir e confiar mesmo no impossível. E se essa mensagem fez sentido para você, então deixa seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora no canal para você não perder os próximos vídeos. E compartilha também esse vídeo com alguém que precisa de ouvir essa palavra. E lembre-se de uma coisa: a fé não é parada, a fé é ação. Flow Mission, missão em movimento, fé em ação.